Na teologia cristã, o anjo caído é aquele que, desejando mais poder, entrega-se ao pecado e é expulso do paraíso. O mais famoso desses anjos é Lúcifer, que lidera a rebelião contra o Criador. Além dele, muitos outros anjos caídos escolheram permanecer na Terra e se relacionaram com humanas, gerando uma raça híbrida conhecida como Néfilins. Especula-se que estes seres desapareceram após o dilúvio, que teria sido provocado para eliminá-los. No entanto, por possuírem livre passagem entre a Terra e o Inferno, alguns desses anjos sobreviveram e aguardam um momento de retomar seu poder. Há 7 anjos conhecidos, 3 por ambição, 2 por amor, Azazel por auxiliar Lúcifer a alcançar o poder e 1 por razão desconhecida, mas possivelmente por sua aliança com Lúcifer. Há também um relato bíblico, no livro do Apocalipse, que menciona uma terça parte dos anjos sendo arrastada por Lúcifer durante sua rebelião. Esse evento sugere que um número significativo de anjos seguiu o mesmo destino do querubim caído, formando legiões de seres que, ao lado de Lúcifer, se opõem à ordem divina. Os Néfilins, mencionados em Gênesis, são seres enigmáticos que podem ser interpretados como gigantes, anjos caídos ou uma combinação de ambos. A primeira referência aos Néfilins aparece em Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, tradicionalmente atribuído a Moisés, embora o mais relevante seja a inspiração divina destes textos. Gênesis é crucial por introduzir a criação do mundo, a queda do homem, o dilúvio, a aliança com Abraão e o surgimento das nações, estabelecendo as bases para a teologia e a relação de Deus com Israel, e preparando o palco para as leis e promessas dos livros seguintes. Olá, eu sou o Monge Quântico e no vídeo de hoje discutiremos os Néfilins e as diferentes interpretações a respeito desses seres. Para alguns, eles eram apenas homens perversos e violentos. Para outros, gigantes de força descomunal, e há também correntes que acreditam que os Néfilins eram anjos caídos, seres que desobedeceram a Deus e foram expulsos do céu. Gênesis é significativo por sua prefiguração de Cristo. Mesmo escrito por Moisés após o Êxodo, cerca de 1600 anos antes de Cristo, o livro antecipa a vinda do Messias. Em Gênesis 3,15, Deus promete que o descendente da mulher esmagará a serpente, simbolizando a redenção por Cristo. O sacrifício de Isaque, onde Deus providencia um substituto para o filho de Abraão, também prefigura o sacrifício de Jesus, que morreria pelos pecados da humanidade. Com esse panorama em mente, agora podemos examinar a primeira menção aos Néfilins em Gênesis. O capítulo 6 dita o texto da seguinte maneira, abre aspas, naqueles dias, e também posteriormente, havia Néfilins na terra. Quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, e foram homens famosos. Fecha aspas. Abre aspas. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Fecha aspas. O contexto do capítulo 6 de Gênesis está diretamente relacionado à história do dilúvio. Após a queda do homem, Deus observa a crescente corrupção e maldade na humanidade e decide que irá exterminá-la através de chuvas e inundações devastadoras. Entretanto, ele poupa a vida de um homem justo, Noé, que recebe instruções detalhadas para construir uma arca. Esse grande barco seria o abrigo para Noé, sua família e um casal de cada espécie animal durante o cataclismo. Embora não seja possível determinar com precisão quanto tempo se passou entre a queda de Adão e o dilúvio, podemos fazer uma estimativa com base na genealogia apresentada no capítulo 5 de Gênesis. Essa genealogia traça a descendência de Adão até o nascimento de Noé, sugerindo que o intervalo de tempo foi de pelo menos 1000 anos. Noé é descrito como um dos homens mais longevos da Bíblia, vivendo até os 950 anos, e o dilúvio teria ocorrido quando ele tinha 600 anos. Portanto, deduz-se que Deus decidiu destruir a humanidade cerca de 1600 anos após a queda do homem. Agora, o que os Néfilins têm a ver com essa história? Vamos começar pela visão do renomado Rabino Shlomo Yitzhak, conhecido como Rashi. Ele foi pioneiro em fornecer comentários importantes sobre a Torá,
o conjunto de ensinamentos judaicos que inclui os 5 livros do Pentateuco. No entanto, é crucial entender que, na tradição judaica, a Torá não se resume apenas aos 5 livros. O termo também pode englobar toda a lei judaica e os ensinamentos rabínicos, incluindo a Torá oral, que são tradições transmitidas oralmente para complementar os textos escritos. Rashi interpreta o termo Nephilim como derivado do verbo hebraico nofel, que significa cair ou caído. Para ele, essa queda refere-se diretamente aos filhos de Deus, mencionados no texto que lemos anteriormente. Portanto, Rashi conclui que os Néfilins eram, na verdade, anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra, onde tiveram filhos com mulheres humanas. Esses anjos, que perderam sua posição no céu, foram isolados na terra logo nos primórdios da criação. No entanto, essa interpretação não é unânime, mesmo dentro do judaísmo. O rabino Moshe ben Nachman, conhecido como Ramban, oferece uma visão diferente. Ramban, um rabino catalão associado ao misticismo judaico e à Cabala, apresenta uma interpretação mais metafórica. A Cabala, um sistema esotérico do judaísmo, trata de temas como a árvore da vida, que simboliza os diferentes aspectos de Deus, da criação e da alma. Embora tradicionalmente fosse reservada para estudiosos avançados, a Cabala se popularizou ao longo do tempo. Para Ramban, os filhos de Deus não são anjos literais, mas sim seres humanos de grande força e estatura, gigantes que pareciam tão extraordinários que se acreditavam ter uma conexão divina. O termo caído não se refere a uma queda física do céu, mas sim a uma queda moral e espiritual. Esses gigantes, devido ao seu comportamento perverso, eram chamados de caídos. Ramban sugere que o termo filhos de Deus expressa sua força e poder, e a menção das filhas dos homens no versículo refere-se às relações sexuais, muitas vezes abusivas, que esses homens praticavam. Além da violência sexual, eles eram tiranos violentos, utilizando sua enorme força para dominar os outros. Era praticamente impossível resistir a esses seres. A depravação moral e os excessos sexuais desses Néfilins podem ter sido um dos fatores que levaram Deus a decidir destruir a humanidade por meio do dilúvio. Outras interpretações, em diferentes tradições religiosas, também divergem sobre o significado dos Néfilins. O teólogo e reformador protestante João Calvino, por exemplo, considerava absurda a ideia de que anjos tiveram relações sexuais com mulheres humanas. Em seu livro Comentários de Gênesis, volume 1, Calvino refuta essa interpretação, classificando-a como ficcional e insustentável. Segundo ele, a expressão filhos de Deus refere-se aos servos de Deus, ou seja, aqueles que seguiam e adoravam ao Senhor sem qualquer conotação sobrenatural. A visão que merece destaque aqui é a distinção clara entre os Néfilins, ou gigantes, e os filhos de Deus. De acordo com essa interpretação, o texto bíblico não une esses dois grupos como um só. Para João Calvino, essa passagem não se trata de uma condenação moral dos filhos de Deus, ou seja, os seguidores de Deus de Israel, por se unirem às filhas dos homens, que podem ser entendidas como pessoas que não seguiam o Deus dos hebreus. A questão aqui não é moral, social ou cultural. Para Calvino, o problema era mais profundo. A união entre os eleitos de Deus, que foram separados para adorá-lo, e os ímpios, adoradores de outros deuses. Isso representava uma aproximação perigosa com o pecado. Moisés estaria condenando essa prática porque os eleitos, neste caso o povo hebreu, estavam se voltando contra Deus, mostrando ingratidão ao se prostituírem com povos idólatras, abandonando sua fé. Esse tema surge ao longo da história de Israel. Após o êxodo e a peregrinação no deserto, Deus repetidamente advertiu os hebreus sobre as consequências de se misturarem com povos estrangeiros. Em Deuteronômio, Deus ordena a destruição completa dos povos que ocupavam Canaã, a terra prometida, para evitar essa mistura. Abre aspas. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra e tiver lançado muitas nações diante de ti, totalmente as destruirás. Não farás com elas alianças e nem terás piedade delas. Fecha aspas. Embora essa ordem possa parecer extrema, ela era vista como essencial para preservar a pureza espiritual do povo de Israel. No contexto da espionagem de Canaã, descrito em Números, o termo Néfilins aparece novamente, sendo traduzido como gigantes. Abre aspas. Vimos também os Néfilins, isto é, os Anaquins. Diante deles,
Parecemos gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Fecha aspas. Essa passagem reflete o temor dos espiões enviados por Moisés para observar a terra. Embora tivessem reconhecido a fertilidade e a prosperidade de Canaã, o relato deles destacou a força e o tamanho intimidador dos habitantes, levando o povo hebreu a duvidar de sua capacidade de conquistar a terra. Caleb, um dos espiões, foi uma exceção, demonstrando fé nas promessas de Deus. Ele acreditava que, com a ajuda divina, Israel poderia derrotar qualquer exército, independente de sua força. No entanto, a maioria da congregação, tomada pelo medo e a falta de fé, começou a murmurar e a desejar a volta para o Egito, onde haviam sido escravos. Moisés descreve essa rebelião em Números, mostrando como o povo, em seu desespero, preferia a escravidão à promessa de Deus. Deus então intervém, punindo a geração que saiu do Egito, condenando-a a vagar pelo deserto até sua morte, enquanto apenas Caleb e Josué teriam o privilégio de entrar na Terra Prometida. A presença dos Néfilins naquele momento crucial para Israel aponta um teste de fé. Deus permitiu a existência desses gigantes para provar a confiança de seu povo nas suas promessas. Mesmo após testemunhar milagres como as 10 pragas e a abertura do Mar Vermelho, a natureza humana, incrivelmente, ainda cedeu ao medo. Mais tarde, quando Josué e Caleb finalmente lideraram o povo para conquistar Canaã, Israel falhou em destruir completamente os povos idólatras, conforme Deus havia ordenado. Essa falha levou à mistura dos hebreus com os povos pagãos, resultando em graves problemas espirituais, incluindo a idolatria. O mesmo tipo de comportamento mencionado em Gênesis, quando, abre aspas, os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, fecha aspas. O problema principal enfrentado por Israel foi a idolatria, a constante tendência de se afastar do Deus que os escolheu. Isso reflete a natureza humana, propensa a se desviar de Deus e cair repetidamente em pecado. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.